Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada. Obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos momentos juntos, não é, Yane? É isso mesmo. Muito obrigada também por essa oportunidade. Que bom estarmos aqui. Hoje, a nossa pauta, nós vamos falar sobre a verdadeira adoração. Nós somos cristãos e adoração é um chamado. Nós somos chamados para adorar ao Senhor, né? E é fácil entender a adoração? Quando a gente entende apenas pelo que a gente ouve falar, né, fica muito raso. Nós precisamos mesmo ir à luz das Escrituras para entender o que significa esse chamado de Deus. Nós somos chamados para adorar, mas o que significa, né? Junto com a adoração, porque nós estamos acostumados, porque junto com a adoração vem tantas palavras que podem confundir, por isso eu até usei o adjetivo verdadeira adoração, né? Porque junto com adoração vem louvor, celebração, exaltação, o que mais tem? Tanger ou fazer barulhos, tocar alguma coisa, né? Executar, né? Então, todas essas coisas é referente àquele que nós somos chamados para adorar. Lá em Apocalipse 22:13 diz assim: Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. Então, ele é tudo e todas as coisas, né? Exato. E o motivo da nossa adoração deveria ser este. Né? Por conta disso, já por saber essas coisas, né? Por saber que ele é o Criador, por saber, né? Coisas que nós precisamos saber, né? Até para poder realmente que essa adoração flua. Sim. Porque você adora o quê? Claro, precisa ter um motivo, né? Exatamente. E é muito importante, eu creio, a gente falar sobre isso, porque é o que o Senhor nos chama a ser, adoradores, né? O Senhor nos criou para adorar. Para isso, para louvor e glória do Senhor. E por isso que é importante, porque muitas vezes, Mirtes, a gente acha que a adoração é apenas cantar, né? Sim. E não é. É em tudo que fizermos, nós adorarmos a Deus. Sabe, uma ordenança que inclui, o salmista diz assim: tudo que tem fôlego deve louvá-lo. Tudo que tem fôlego deve louvá-lo. O louvor tem que ser brotado por admirar, por saber quem ele é. Está escrito lá que de eternidade, ele é Deus. E às vezes o que pode falhar a nossa adoração é justamente por não ter intimidade com esses atributos. Exato, Mirtes, nós não sabemos quem ele é. Porque o louvor significa elogiar a ele, né? Então e isso é muito maravilhoso. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos cantando músicas gospel que nós ouvimos e achamos que é louvor a Deus, mas verdade. Não é, porque são músicas antropocêntricas, onde o próprio homem é o centro da adoração, né? Ou música de relacionamento, ou música sobre o homem, sobre a mulher. Isso não é louvor a Deus. Louvor a Deus é o cântico que exalta o nome do Senhor. E sabe, queridos, e isso não é uma conversa no sentido de criticar o que se canta por aí. Porque a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui para você, que a adoração não é só canto. Exato. Né? Principalmente por isso. Ele pode até ser um bom instrumento, é uma delícia. É uma das formas de adorar a Deus. De louvar, sabe? Mas nós temos que pensar, vamos pensar um pouquinho quem está recebendo isso. Quem está recebendo essa oração, né? Porque nós fomos criados para isso, tá? Agora, aquele que o adora, né? Ele tem que ser aprovado. Ele tem que ser aprovado também. Você acha que dá para se adorar sem que Deus... A gente vai mostrar esse exemplo aqui, a gente pode até mostrar, né? Mas o que é que vai marcar a tua adoração? Sabe? Porque, de repente, achar que esse equívoco de chegar à igreja, eu vou cantar os louvores do momento, que estão estourando por aí, né? E estou adorando a Deus. Exato. E às vezes nem você nem agradou a Deus. Não. Você nem agradou, nem chegou lá, né?
sabe, queridos? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns aspectos dessa adoração à luz da palavra de Deus, né? A primeira coisa não é adoração não é sobre o quê? É sobre quem? Quem, né? Nós vamos ver, na Bíblia vai contar sobre aquilo que é levado a Deus, porque tudo o que nós levamos a Deus é porque nós o adoramos, né? A Bíblia vai dizer que, lá no início, lá no livro de Gênesis, que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de que de Caim e sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Eu li um texto de Gênesis 4 e 5, que todo mundo conhece, né? E a gente vai comentar um pouquinho. O que eles ofereceram ao Senhor, né? O que Abel... Foi, porque muita gente me perguntando, foi o tipo de oferta? O que é que foi? Pois é. Enquanto um, né, deu o melhor dos grãos que ele tinha. O melhor, a Bíblia diz que deu o melhor. Deu o melhor. Um deu o melhor e o outro a primícia do seu rebanho, né? Então, o que aconteceu aí? E o que aconteceu? Porque a palavra diz assim, agradou-se Deus de Abel e de sua oferta. E diz assim, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Os que ofereceram essa adoração, ofereceram essa oferta ao Senhor, Caim e Abel, Deus diz que primeiro, antes de olhar para a oferta, ele tem que ter se agradado deles. É o que está escrito, não é isso que está escrito? Exatamente. E isso é tão importante porque nós vemos que na palavra de Deus, ela vai dizer isso para nós, né? Como ele não quer saber do sacrifício se o nosso coração está longe. Como ele fala, né, em Isaías, ele fala que a nossa boca pode exaltar a Deus, mas o nosso coração está longe do Senhor. E Deus conhece o nosso coração, né? Você vai ver isso até em relação ao próprio cântico, até aquele momento que a gente chama de momento de louvor e adoração. Você pode estar cantando, sabe? E de repente não está acontecendo nada. Ou você pode estar calado nesse momento, derramando algumas lágrimas, porque o seu coração, naquela hora, está atuando, né? E dizem que esse momento dentro do culto é o momento que o cristão mais mente, na hora que ele está cantando, na verdade, da boca para fora, porque, não vive aquilo. Porque é quase que automático, você acha, o clima está ali, você vai embora e tudo. E neste caso, Deus conheceu o coração de Abel e conheceu o coração de Caim. Né? Tanto é que ele vai deixar isso claro para Caim depois. Sim. Sabe? Essa foi a primeira família da história e, sabe, e vai mostrar as consequências, porque foi a falta de entendimento disso que gerou a primeira morte, o primeiro assassinato na história. Na primeira geração pós-pecado. Né? Pós-pecado, sabe? E tudo tinha a ver com um gesto de oração, porque adorar a Deus é ofertar alguma coisa a Ele. E, gente, quantas coisas nós podemos ofertar a Deus? Não é só ofertar o nosso cântico e nosso, né, e tudo mais, né? Então, Deus precisa aprovar o adorador, né? Eu vou ler para você de novo Gênesis 4:5. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Então, um foi aprovado e outro rejeitado, né? Enganar o Senhor com os lábios. Como é que a gente consegue enganar o Senhor com os lábios? Pois é. O que acontece dentro da gente? Como é que é isso, né? Pois é. Tantas vezes, né, que fazemos algo para o Senhor para ser visto pelos outros. Isso é hipocrisia. Isso é justamente aquele grupo de pessoas que nós vemos Jesus no seu ministério terreno acusá-los, né? Criticando os fariseus, os escribas, hipócritas, raça de víboras, né? Existe uma maneira de mostrar adoração, e até pode ter acontecido isso no caso de Caim e Abel, uma adoração competitiva, não tem isso? Né? Você está competindo, queira ou não, né? Porque nós somos falhos e a gente precisa conversar justamente para melhorar, crescer nisso, né? Porque a adoração, se ela é competitiva, a adoração nunca vai ser sobre quanto, nunca. Quanto? Vai ser como. É o como. É o como, né? Vou te dar mais um exemplo bíblico e vamos falar sobre ele. No Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 12,
41 e 42, diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Olha só. A gente sempre fala, e você está na igreja, eu sei que tem muita gente que nos assiste, aqueles que não são cristãos, tudo, criticam hora de dízimo quando é dito assim. É uma maneira também de você adorar a Deus. Nós estamos falando aqui em termos de verdadeira adoração, porque tudo que nós ofertamos a Deus, cabe a palavra adoração. Sim. Né? Exatamente. E essa viúva com 2 moedas? Nossa, essa história da viúva é muito interessante porque acontece na última semana de Jesus antes da sua crucificação. Na semana de Jesus, né, na semana da paixão de Cristo. Justamente acontece essa situação. E a gente vê um grande contraste entre aqueles ricos que depositavam no gasofilácio quantias grandes de dinheiro e talvez saíssem dali com o peito estufado, né? E Jesus observando aquilo tudo. E aí vem o contraste. E ele traz aqui, eu vejo muito interessante, sobre as coisas que têm preço e as coisas que têm valor. Porque aquela viúva, ela depositou 2 moedinhas. E para o Senhor, aquilo tinha um maior valor do que o que aqueles homens estavam colocando que tinha maior preço. Então, aonde os nossos olhos estão? Será que aquilo tem valor ou tem preço? Porque aquilo que tem valor não tem preço. E é para os 2 lados, se você pensar. Claro. Para ela também era valor, era o valor, era né? Era tudo que ela tinha, né? Tudo que ela tinha, sabe? Sabe, o ser humano tem muito essa história de quanto custou, quanto entregou, quanto recebeu, quanto ofertou, e vai completamente contramão daquilo que Deus quer como adoração a Ele. Tanto né? que nesse momento que o Senhor valoriza, não é a quantidade do dinheiro depositado, mas é quanto foi entregue naquilo com o seu coração, com o valor que tinha para ela. E o fato, por exemplo, aqueles que ofertaram tanto, foram os que o abandonaram uma semana depois, né? Justamente foram os que fizeram, sabe? O povo, sabe... tem a ver, então, com tudo isso, queridos. Nós vamos falar assim, sabe, quando a gente está dentro de uma igreja, e as coisas que a gente faz, enfim, na nossa vida, nunca é o quanto nós temos. É a forma como nós usamos aquilo que nós temos. Porque a gente tem que ter um entendimento que tudo o que temos veio de Deus. Né? Todo dom perfeito. Essa é a primeira forte. Essa é a primeira consciência que a gente tem que ter. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para falar um pouco, para terminar essa conversa sobre adoração. Nós estamos de volta, nós estamos falando sobre a verdadeira adoração. E eu vou começar o bloco fazendo uma pergunta para você que está aí conosco, né? Como você tem adorado ao Senhor? Uma pergunta para você e uma pergunta que de vez em quando a gente precisa fazer para nós mesmos, né? Exatamente. Como é que a gente tem adorado ao Senhor? Acabamos de ver a adoração de uma viúva que adorou com tudo que ela tinha. Né, com tudo que ela tinha, né? E a gente viu que não tem a ver com quantidade, mas com qualidade. A adoração também é uma coisa assim, muito interessante, porque tem pessoas que acham que adorar a Deus é adorar a Deus num templo ou em determinados lugares. Adoração não tem a ver com lugar. Porque essa foi uma pergunta que a samaritana fez para ele, né? A samaritana fez. Aonde eu devo adorar ao Senhor? Ela tinha a dúvida dela. Ela sabia que devia adorar a Deus, mas ela tinha uma dúvida onde? Ela queria um lugar certo. Em Jerusalém ou aqui? Né? Ou aqui. Aí Deus vem e diz para ela, eu vou dar a resposta que Jesus disse para ela. Está lá em João 4, a partir de 21. Está escrito assim. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem
quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Uau, coisa que linda! lindo, né? É muito lindo, porque aí ele termina, ele responde essa pergunta que não é sobre o lugar, né? Mas é sobre o modo, é sobre o coração, né? É a coisa A que a gente está forma. tentando passar já desde para você. E olha, era uma dificuldade dela, como é uma dificuldade que a gente acha que hoje em dia também muita gente tem sobre essa compreensão sobre a adoração, né? Então, é claro que aquela mulher ali junto ao poço, ele deu um monte de uma porção de ensinos para ela. Ela tinha uma porção de necessidade. Nós fixamos naquilo que a gente achou mais importante. É um momento para aprender sobre a adoração, porque essa frase, importa que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, tem gente que acha que precisa de ser lugares santos, que facilita mais. Mas o que é que facilita mais? Erguer louvor ao Senhor, erguer uma adoração. É claro que é contagiante se você estiver num ambiente onde todos estão adorando, né? Eu acho que o próprio Deus, a palavra diz que ele se manifesta, né? Sim. Né? E é interessante, porque se a gente entende sobre a adoração, aí volta no começo, né? Que a gente estava falando, que muitas vezes nós não adoramos porque não conhecemos. E a forma de nós adorarmos em espírito e em verdade fala justamente sobre adorar a Deus da maneira que Ele vai ser adorado. E não é da minha maneira. Né? Não é da sua maneira, não é o que eu gosto, o que a Mirtes gosta, o que você gosta, mas é o que Deus gosta. E é por isso que a verdade, que eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele é espírito, a verdade que fala é que essa adoração seja conforme a palavra de Deus nos orienta. É por isso que eu preciso conhecer a Deus através das Escrituras Sagradas, para que eu possa agradá-lo através da minha oração, da forma que ele realmente vai receber essa adoração. E sem esse entendimento, não vai ser, nós não vamos ser adoradores de verdade. Né? Não vai haver, no mínimo não vai haver total sinceridade, nem intensidade, né? É a entrega, e tem tanta coisa. Às vezes a gente até escuta música com o título de verdadeiro adorador. E se você escutar a música inteirinha, tem muito pouco de adoração, não é verdade? É verdade. Né? Porque, sabe, é sobre quem ele é. O ômega, o princípio, o meio, o fim, é por ele, é dele, para ele, que são todas as coisas. E tantas coisas que não podem ser só que você tem que experimentar, conhecer e experimentar. Ao longo de toda a nossa caminhada cristã, né? Ao longo de todas, né? Olha só, a razão, uma das razões da nossa existência, sabe? Isaías 43:7 vai dizer assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, os formei e fiz. Então eu acho que Deus tem uma expectativa quanto a isso. Né? Ele nos criou. E uma expectativa, nós somos criados isso para a glória dele. Quando eu o glorifico, quando eu adoro, quando eu não tem, a razão da minha existência passa a ser isso. E ele promete que se nós fizermos isso, nós vamos ser beneficiados, né? Eu vou ler um texto de Isaías para vocês que eu gosto muito. Isaías 43, 1 e 2 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele nos amou tanto, porque isso aqui é resgate, fala de um resgate, sim, uma promessa de resgate. Exatamente, né? Desse amor, né, incondicional do Senhor. Quando fala que ele criou, né, e ele formou, ele criou Israel, ele formou Jacó. Sabe, são garantias que vão acompanhar a vida de um adorador, e por isso eu o continuo adorando.
sabe? Não que eu tivesse sido motivado por saber dessas coisas. Eu acho que eu até li esse aqui porque a minha filha é major do Corpo de Bombeiros. E na formatura dela, né, faz todo um curso, quando terminou na academia, ela era a oradora da turma. E ela chegou para o pai dela e falou assim, eu quero um versículo, porque eu quero começar o meu discurso com versículo. Pai, me dê um versículo. Ele disse, não. Abra sua Bíblia e vá você procurar um versículo. Ela, pai, mas você sabe tudo de Bíblia, coisa e tal. Ele falou, tem que ser alguma coisa que Deus fale com você. E ela começou com Isaías 43, porque tem tudo a ver, né? Quando você passar pela água, quando você passar pelo fogo, pelos rios e tudo mais. Sim. Então, é uma marca da vida dela, é uma marca. E sabe, você pode pegar como adorador uma marca de resgate. Nós o adoramos por conta disso, por conta que ele nos resgatou. Sem ele, nós estaríamos perdidos. É verdade. Isso é motivo para adorá-lo, né? E é muito interessante, Mirtz, a gente falar também sobre a adoração, que nós o adoramos em todo o tempo, né? Quando a gente vai ao mercado, quando a gente vai abastecer um carro, no elevador, quando a gente encontra alguém. A forma de adorar a Deus é também nós sermos a imagem do Cristo para essas pessoas. Sabe, aonde nós formos, né? Porque, sabe, essa ordenança está contida em 1 Coríntios 10, 31. Em 1 Coríntios 10, 31 diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a gente não pode restringir a nossa adoração a ambientes litúrgicos, a liturgias, né? Ambientes espirituais, né? E outra coisa que eu acho que tem que incluir, que deve acontecer no nosso culto de adoração, e isso falou muito cedo para mim, assim, na palavra, é incluir, falar dos nossos pecados. Porque se você não tiver consciência dos seus pecados, como foi o caso de Caim, sim, não tem adoração. Sim. Sabe? Exato. Então eu sempre digo assim, tem gente que diz, gente, que culto maravilhoso. Tem gente que assim, culto que você tem que sair triste, porque você né, verdadeiramente foi confrontado e depois tem que ficar triste e depois ficar alegre. É uma coisa assim, né? É uma substituição, né? O que mais assim que a gente vê a respeito de adoração? Vamos pegar até culto, porque culto é uma delícia você entrar num clima de adoração num culto. Mas o culto dura 1 hora, 2 horas. E quando você chega em casa, como é que pode continuar essa adoração? Exatamente. É interessante isso, Mirtz, porque tanto no final quanto na ida, né? Porque às vezes também, olha como é importante, né? Adorar a Deus até mesmo no caminho para a igreja. Porque tem muita gente que chega atrasado ou que chega de qualquer jeito, né? E vai por obrigação. Então assim, tudo a gente está adorando em todo o percurso da nossa vida, né? E depois como nós vamos levar aquilo, né? Aquilo para as outras pessoas, aquilo que nós recebemos durante o culto, isso tudo fala sobre a adoração. Sabe, eu gosto muito disso, eu acho bem pertinente, quando a gente está vindo para o culto, às vezes surge uma conversa dentro do carro e você está conversando uma coisa. Meu marido sempre diz, nós estamos indo para um culto, isso fica para lá, nós vamos criar um ambiente para chegar lá e adorar. Então, aquilo que você precisa falar, às vezes, tudo... Mas, se você está saindo para oferecer adoração, porque você vai num culto para cultuar a Deus, para oferecer adoração. Né? Tem gente que vai só para receber, até outras coisas. Mas ele sempre diz assim, sabe? Então, deixa para lá. Então é muito bem colocado isso, eu acho. Tanto quando a gente vai, para poder voltar de lá. Claro. Nesse mesmo espírito, exato, né? Porque tudo é o entendimento do que nós estamos fazendo, né? E sabe, queridos, você nunca vai conseguir adorar sem uma outra coisa, se você não tiver um espírito grato. Agora, você vai dizer gratidão por quê? Sabe, porque às vezes tem coisas ruins, tem coisa ruim na vida de todo mundo, na minha, da Riane, então vão aparecendo. No mundo nós teremos aflições, né? Então, né, o que nós temos que fugir é de conceitos de que adoração é coisa diáfana,
magia, né? Ou, enfim, qualquer coisa assim muito só sobrenatural. Gente, nós somos cidadãos de 2 mundos, nós o adoramos aqui. Vai chegar um tempo que nós o adoraremos, eu nem vou dizer como, porque eu não tenho ideia. É verdade. Né? A gente pode até passar alguma coisa pela cabeça, mas já não tem ideia, né? Não tem ideia, né? A gente não sabe. O que você acha? Assim, então, o que a gente vai colocar mais? Porque, vou ler João 4:23 para você. O Pai procura a tais que assim o adore. Quem? Quem esses tais? Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E é interessante que se ele está buscando os verdadeiros adoradores, é porque existem também os falsos adoradores, né? Ou seja, aqueles que estão adorando da boca para fora, mas o seu coração está longe. E a gente não está nem pesando a palavra falso em cima de você, porque às vezes você está adorando sinceramente enganado. Sinceramente equivocado, eu gosto dessa expressão. Sinceramente equivocado, é bem assim mesmo, né? Sabe, nós adoramos porque nós temos um Deus que nos criou para adorá-lo, e a adoração a Ele é o centro da nossa existência. Tem que estar dentro do nosso coração. Ela só vai aparecer como verdadeira se ela sair, né? Porque em espírito é em sopro, adoração em espírito e em verdade, né? Em verdade diz a respeito de coerência. E em espírito é pneuma, é aquilo que vem de dentro, né? Sim. É interessante, Mirtz, porque talvez a pessoa esteja assistindo a gente falando, tá, mas e eu? Será que eu estou adorando assim? Como que está sendo a minha? Como que eu posso ver se a minha adoração está sendo, se eu estou sendo uma verdadeira adoradora ou não, né? Uma coisa importante é como está a sua comunhão com Deus, né? Porque se você vai apenas no domingo, você se une a todo o grupo da sua igreja, você canta e você vive a sua vida como se você não conhecesse, né? Então, isso aí é algo que a gente precisa ajustar, porque é em espírito e em verdade. A verdade fala sobre a palavra de Deus, sobre nós encontrarmos o prazer na presença de Deus. Era isso, queridos, né? Eu espero que a gente tenha ajudado você, sempre ajuda nós mesmas, né? A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.